E aí, tudo bom? Eu queria falar hoje sobre o bem mais valioso de todos. Nós sempre nos vemos, muitas vezes, correndo atrás de diversas coisas, de muitos bens, da realização de muitos sonhos e muitas vezes esses projetos, esses planos, esses sonhos, os desejos do nosso coração começam a subir demais ao nosso pensamento, ao nosso coração, gerando ansiedade, gerando preocupações e principalmente tirando o nosso foco daquilo que é o mais importante de tudo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, que Deus estabeleceu todas as coisas abaixo dos pés de Cristo e fez de nós, a igreja, o seu corpo. Medite nisso um pouco comigo. Somente há uma coisa acima da igreja, que é o próprio Cristo, porque Ele é o cabeça do corpo. Nós estamos abaixo dele, nós devemos depender totalmente dele. Sem a cabeça, nós não funcionamos. E se nós dependemos única e exclusivamente da cabeça, por que a gente se preocupa tanto com as coisas que não são a cabeça? Por que muitas vezes nós colocamos certas preocupações, certos desejos, certas posses e certos bens acima do nosso coração, acima da nossa mente? Nossos pensamentos não devem ser consumidos por essas coisas. Há apenas uma coisa que deve consumir os nossos pensamentos e o nosso coração. E essa coisa é uma pessoa, na verdade, Jesus Cristo. Ele é o bem mais precioso de todos. Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, nós aprendemos algo com o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele disse, procurem as coisas do alto. E em segundo lugar, ele disse, mantenham os seus pensamentos, pensem nas coisas de cima e não nas coisas terrenas. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, nós lemos o seguinte, assim, fixamos os nossos olhos não nas coisas visíveis, mas nas invisíveis, porque as coisas que vemos são passageiras, mas as que nós não vemos são eternas. Por conta disso, nosso Senhor disse em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que vestir, com o que comer e com o que beber, mas nosso Senhor está dizendo, não se preocupem com essas coisas. E muitas vezes nós temos uma interpretação um pouco distorcida desse texto. Nós pensamos assim, o Senhor me deu uma dica aqui. Se eu quero obter um monte de bens, se eu quero obter muitas coisas que eu preciso, então há um segredo. Eu vou buscar o reino de Deus para receber as coisas que me vão ser acrescentadas. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele disse, busquem em primeiro lugar, como coisa principal da vida de vocês, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas, eu vos digo, não se preocupem. Elas são necessárias para que vocês vivam aqui nessa terra no tempo que vocês estão aqui, então elas vão ser acrescentadas. Elas não são as coisas principais, elas são secundárias. Por isso vocês não devem se preocupar com elas, porque os vossos olhos têm que estar somente no reino de Deus e na justiça dele. Não é um meio de obter as coisas da terra. As coisas da terra têm que ser sempre em segundo plano. Sabe, nós devemos sim trabalhar, nós devemos sim estudar, nós devemos sim nos dedicar àquilo que o Senhor nos colocou aqui nessa terra, mas nada deve subir aos nossos corações a ponto de nos tirar o foco do nosso Senhor. Que Jesus seja sempre o nosso bem mais valioso, que Ele seja sempre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós perseguimos. A Bíblia diz no capítulo 21 do livro de Apocalipse, no versículo 21, que as ruas do céu, que as ruas da Nova Jerusalém, para ser mais exato, elas vão ser de ouro. Isso é muito interessante, porque o que muitas vezes nós gastamos tanto para alcançar e que nós colocamos tanto na nossa cabeça para perseguir nessa terra, vai estar debaixo dos nossos pés. Que essa realidade dos céus, que essa realidade da eternidade se faça presente nas nossas vidas aqui hoje. E que possamos entender que nenhum bem dessa terra pode nem deve ser
mais valioso do que o nosso Senhor. Ele é o bem mais valioso de todos. Que Deus te abençoe.